Olá, aqui é a doutora Marina Giatti, do Criando Sem Crise, e nesse vídeo eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a diferença da APLV para intolerância à lactose. Existe muita confusão, principalmente entre as mães, nesse aspecto, e inclusive já vi alguns profissionais de saúde fazendo essa confusão que não deveria existir. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a diferença, para que fique muito claro, para que vocês entendam que intolerância à lactose não é um diagnóstico que deve ser feito na infância, pelo menos não nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida aí do bebê. Primeiro que são coisas diferentes, né? Quando a gente fala de alergia à proteína do leite de vaca, a gente está falando da proteína contida no leite. Quando a gente fala de intolerância à lactose, a lactose é um açúcar, então são coisas diferentes. Um é uma proteína, o outro é um carboidrato, o outro é um açúcar. Quando a gente fala de alergia à proteína do leite de vaca, infelizmente é uma doença que tem aumentado muito nos últimos anos. Principalmente, a gente acredita, né, ainda não tem muita comprovação em relação a isso, mas a exposição precoce às fórmulas infantis com a proteína do leite de vaca de forma intacta. Essa proteína do leite de vaca ela tem uma conformação bem diferente da proteína do leite materno e ela é uma proteína de mais difícil digestibilidade e ela pode provocar então essa hipersensibilidade no intestino do bebê e até levar a reações que a gente chama de IgE mediadas, que são reações alérgicas mais graves, podendo levar até o choque anafilático, em que a gente tem as manifestações minutos ou horas depois da ingestão de leite. A alergia à proteína do leite de vaca, ela pode se apresentar aí algumas semanas depois da exposição ao leite de vaca, e essa exposição ela pode ser feita tanto de forma direta, então através da ingestão do leite de vaca, geralmente por conta das fórmulas infantis ou o leite de vaca integral, que nem deveria ser oferecido para crianças pequenas, mas em algumas situações, principalmente situações de mais vulnerabilidade social, a gente tem a introdução do leite de vaca precoce, e aí a gente pode ter manifestações diversas relacionadas a essa alergia à proteína do leite. Então essas alergias elas podem ser, como eu falei, IgE mediadas, que são alergias mais graves, podendo levar a inchaço na boca, placas vermelhas no corpo, dificuldade para respirar, tosse, chiado no peito. Essa criança pode ter inchaço em todas as regiões do corpo, ela pode ter vômitos e pode ter diarreia. Esses sinais são mais graves e são associados a essas reações mais agudas. Então, a gente sabe que esse tipo de alergia pode levar aí ao choque anafilático, que é um estágio mais grave das alergias IgEs mediadas. A maioria das APLVs, das alergias à proteína do leite de vaca, são as não IgEs mediadas ou as mistas, que são manifestações mais brandas, né? Que na verdade são bem difíceis de controlar, mas mais brandas no sentido da gravidade do evento alérgico em si. Essas reações não IgE mediadas, elas normalmente são reações gastrointestinais. Pode também ter alguns sinais de dermatite, como as dermatites atópicas mais prolongadas, elas podem ser um sinal aí de APLV, não é o mais comum. O mais comum é que a gente tenha manifestações gastrointestinais, como diarreia, como sangue ou muco nas fezes, como baixo ganho ponderal, dependendo aí do local do intestino que essa inflamação ocorre, né, devido à apresentação à proteína do leite. E as reações mistas podem se confundir um pouco com sintomas de refluxo, então a criança pode ter refluxo gastroesofágico secundário a uma alergia à proteína do leite de vaca. O tratamento para essa alergia é restrição. A primeira opção de tratamento para os bebês que amamentam é a restrição da proteína do leite de vaca e derivados na alimentação materna. Então, a gente não tem indicação de tirar o leite materno por conta da PLV. Na verdade, o primeiro e melhor tratamento para ela é manter o aleitamento materno fazendo a restrição da dieta. A restrição da dieta materna é uma dieta difícil, é uma restrição difícil, ela exige o acompanhamento de um profissional, porque não é apenas tirar leites e derivados, tem muita criança que pode reagir a traços do leite, tem crianças que são mais sensíveis e podem reagir
a pequenas exposições. Existem várias medicações no mercado que podem ter traços do leite de vaca. Então, é um outro assunto, uma outra coisa que a gente tem que conversar, mas para falar para vocês que o principal tratamento é sim a restrição materna, né? E lembrando, gente, que a lactose não tem nada a ver com isso. Eu já vou chegar lá na intolerância à lactose. Então, o tratamento da intolerância à lactose numa criança não é restringir leite e derivados, porque o leite materno vai continuar tendo lactose independente do que a mãe ingerir. Passando para as crianças que não conseguem amamentar ou que não amamentaram por algum motivo, aí sim a gente vai entrar com fórmulas especiais prescritas pelo pediatra, normalmente fórmulas extensamente hidrolisadas, parcialmente hidrolisadas, ou as fórmulas de aminoácidos. Então, dependendo de cada tipo de reação, dependendo de cada situação, vai ser uma fórmula. A gente não precisa partir direto para as formas de aminoácidos, as formas tipo Neocate, é um exemplo comercial aí, mas essa é a última etapa do tratamento. Na maioria das vezes a gente usa fórmulas um pouco antes, com a proteína um pouquinho menos quebrada. E normalmente essas alergias elas passam por um processo de sensibilização e essa criança passa a tolerar a ingestão da proteína do leite de vaca por volta aí dos 2, dos 3 anos. A grande maioria das crianças com 3 anos já tem a sua cura da APLV. Mas é um processo, isso sempre deve ser feito acompanhado com o médico. Isso foi mais ou menos aí para explicar para vocês, tá? O que é a PLV, prometo fazer mais vídeos me aprofundando um pouco mais nesse assunto. E por que você está falando tudo isso? Porque eu queria diferenciar da intolerância à lactose, porque muita gente confunde. A intolerância à lactose é uma dificuldade na digestão do carboidrato lactose. No nosso intestino, a gente tem enzimas que digerem esse açúcar, que é a lactase. Então, a gente tem, nosso intestino produz a lactase e a gente é capaz de digerir esse açúcar, digerir esse carboidrato depois que a gente toma ele. Quando a gente perde a capacidade de produzir essa enzima que digere a lactose, quando a gente perde a capacidade de produzir lactase, é aí que a gente desenvolve a intolerância à lactose. Os bebês, principalmente lactentes, até os 2 anos de vida, muito raramente vão ter deficiência de lactase, porque eles nasceram para digerir o leite materno. Não é à toa que eles são chamados de lactentes. Então, são bebês, são crianças que nasceram prontos para digerir esse carboidrato. Então, é muito raro, na verdade, essa intolerância à lactose secundária pela diminuição da produção da lactase ou a alteração da produção dessa lactase, ela não acontece em bebês. O que pode acontecer, mas que é extremamente raro, é a doença congênita na deficiência de lactase. Então, o bebê nasce sem nenhuma lactase. E aí, gente, não adianta fazer restrição da dieta materna. A gente tem que usar uma fórmula sem lactose. A gente tem que usar uma fórmula específica, porque o leite materno, independente do que a mãe consuma, se a mãe consumir leite ou não consumir leite, se a mãe consumir derivados ou não consumir derivados, independente da dieta da mãe, se a mãe tomar só água, o leite materno dela vai continuar tendo lactose. Então, entendam essa diferença. Quem tem crianças aí intolerantes à lactose, não devem fazer nenhuma restrição da dieta se a mãe está amamentando. Mas pensando que os bebês geralmente amamentam até 2, 3 anos, é muito raro a gente ter intolerâncias à lactose nessa idade. O que a gente pode ter é sim uma hipersensibilidade ao leite de vaca, mas a gente não pode chamar isso de doença, a gente tem que avaliar cada caso. A intolerância à lactose, ela pode aparecer quando a criança está um pouquinho mais velha, então a gente vê intolerância à lactose nas crianças geralmente ali por volta dos 4 anos de idade, mas não é uma regra, claro que não toda criança vai ter. E aí ela vai ter dificuldade de digerir a lactose contida nos alimentos. E o que essa criança vai apresentar? Ela vai apresentar distensão na barriga, ela vai apresentar aquela sensação de empachamento depois que ela come. Geralmente come leite em grande quantidade, sorvete, manteiga, queijos, derivados em grande quantidade. A intolerância à lactose, ela tá associada à quantidade. Então, se você come só um pouquinho, provavelmente você não vai ter muito sintoma. Agora, se você come um montão de leite, um montão de derivados, os sintomas vão aparecer com mais intensidade. Já lá na APLV, muitas das vezes a reação é independente da quantidade. Se você tomar um pouquinho de leite ou um montão de leite, a sua reação vai ser parecida. Então, a intolerância à lactose está mais ligada à quantidade.
E aí, essa criança, além da distensão, ela pode ter diarreia, ela pode ter fezes explosivas, ela pode inclusive ter constipação intestinal, então também é um dos sintomas aí da intolerância à lactose. E o que a gente faz com essas crianças? A gente tenta tirar, fazer um teste aí, tirando a lactose da alimentação. Esses alimentos que estão escritos ali na embalagem não contêm lactose ou sem lactose, eles na verdade, o que a indústria faz é acrescentar a enzima lactase dentro do alimento. Então, eles sim podem ser consumidos pelas crianças que são intolerantes, mas esse diagnóstico e esse segmento também deve ser feito com o médico pediatra ou com o gastroenterologista ou o alergista imunologista, que são os profissionais capacitados para fazer esse diagnóstico e fazer o segmento dessa criança. A intolerância à lactose pode também ser transitória. Muitas vezes, quando a gente tem diarreias prolongadas, a gente tem uma inflamação ali da parede do intestino e a gente pode temporariamente perder a produção da lactase, dessa enzima que digere o açúcar da lactose. E aí, em alguns casos, não em todos os casos de diarreia, a gente pode sim, por um período curto aí de 2, 3 semanas, restringir a quantidade de lactose para que o bebê consiga digerir aí de forma adequada esse leite derivado. Então a gente usa, por exemplo, se a criança mama uma fórmula sem lactose, se o bebê estiver tomando leite, né, ou um leite sem lactose, nos bebês mais velhos, e aí a gente temporariamente faz essa restrição, mas depois que o intestino ele cicatrizou, ele voltou a produzir lactase normalmente, essa criança pode voltar a ingerir a lactose sem problema. Então a gente tem muita confusão, mas são doenças totalmente diferentes. Vocês percebem a diferença? Uma a gente está falando de alergia de proteínas, a outra a gente está falando de intolerância de açúcares. E esses realmente são bastante diferentes e a clínica é bastante diferente. Então, eles têm sim sintomas abdominais, né? Cólica, distensão, gases em comum, mas é bem tranquilo da gente diferenciar no consultório, principalmente relacionado à idade. Então, os bebês pequenininhos podem ter APLV, alergia à proteína do leite de vaca, e as crianças maiores podem ter intolerância à lactose. Espero ter ajudado vocês aí na diferenciação dessas duas doenças. A gente precisa ter conhecimento para não sair restringindo a dieta das crianças e a dieta materna sem nenhum fundamento, tá bom? E é muito importante que vocês entendam a diferença para que fique mais fácil fazer o tratamento e o diagnóstico do seu filho.